Bom, pessoal, a gente viu então como essa transformação da austenita para ferrita, né? Pelo menos discutimos como ela é importante no contexto geral dos ácidos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a transformação de fase em si, né? Porque a gente sempre, o que a gente viu até agora e o que vocês mais viram, eu acho que no curso de vocês até agora, é a gente sempre pensar numa transformação acontecendo exatamente na condição de equilíbrio. Mas uma transformação ela nunca consegue acontecer, na verdade, exatamente na condição de equilíbrio. A gente sempre tem que sair da condição de equilíbrio para uma transformação de fase acontecer. E o quão dentro ou fora do equilíbrio a gente está influencia totalmente como essa transformação de fase acontece. Então, o que a gente vai explorar um pouquinho é essa ideia de vamos desviar um pouco dessa condição do equilíbrio para a gente começar a entender como que a gente consegue ter toda essa gama de propriedades, aí, essa gama de microestruturas nos aços. Tá? Então, em se falando de transformação de fase, a gente tem, né, lembra que eu falei que a gente consegue criar uma disciplina inteira em transformação de fases, ou várias disciplinas inteiras em transformação de fase. O conteúdo é muito extenso. Dentro daquela área de metalurgia física que a gente falou, né, no começo da aula. Mas então a gente consegue dividir aí as transformações de fase em duas grandes áreas aí. A primeira seriam as transformações difusivas, que se vocês aí pensarem muito, vocês vão chegar à conclusão que são as transformações de fase que envolvem difusão, né? Então, se elas envolvem difusão, elas precisam de tempo, né? Então, é o tempo para os átomos darem aqueles pulos atômicos, né? E a maioria das transformações de fase que vão me levar a uma condição de equilíbrio, elas vão tender a ser transformações difusivas, tá? De uma maneira geral. Se eu tenho algumas que são difusivas, existem outras que não são difusivas, tá? Então essas não difusivas também são chamadas de transformação martensíticas às vezes, tá? Não é um sinônimo não difusiva de martensítica, mas é uma outra grande classe aí, é uma transformação martensítica. Elas são extremamente rápidas, acontecem aí, podem chegar aí na velocidade do som. E a grande diferença dela para as outras é que elas não envolvem difusão. Pequenos rearranjos atômicos, e a gente já viu um exemplo, eles conseguem transformar uma fase com uma estrutura em outra. Tá? Então, nessas transformações martensíticas, a gente não tem difusão. Os movimentos são pulos atômicos ordenados aí. O pessoal chama essas transformações de militares, que são todos os átomos se movendo em conjunto para causar mudança estrutural. E elas geralmente levam à formação de estruturas fora do equilíbrio. Nem sempre, mas muitas transformações martensíticas levam à formação de fases metaestáveis. Tá? É aquela ideia de metaestabilidade, é um mínimo de energia livre local, não global. Então, ela é mais estável do que a fase que originou ela, mas ainda não é o estado mais estável possível. Tá? Nem sempre, mas muitas vezes a transformação martensítica leva a isso. Então, quando a gente está falando da precipitação aí de perlita, né, ou ferrita mais cementita, que a gente viu até agora, né, só frisando de novo, perlita não é uma fase, é uma microestrutura composta de ferrita e cementita. Quando a gente tem a reação eutetóide lá, a gente tem então a formação de antiparte da austenita, e aí em uma região a gente tem a cementita, em outra região a gente tem a ferrita, né, aquele processo lá que a gente viu de crescimento cooperativo, mas envolve difusão. Né, os átomos têm que pular aqui, tem que ter a primeira nucleação de uma fase, a gente tem que ter pulo dos átomos, reordenamento, e aí a gente chega naquela outra estrutura. Então isso é uma transformação difusiva. Né? Então, o que a gente vai tratar primeiro, antes da gente partir para as fora de equilíbrio, é como a gente consegue representar essa reação, porque só essa reação ela já pode acontecer em uma condição mais próxima ao equilíbrio e mais longe do equilíbrio. Vocês vão ter até que pensar um pouco sobre isso no exercício de vocês dessa semana. Tá? Então, mesmo essa transformação aqui, que ela está indo para uma condição de equilíbrio, o jeito que ela acontece
pode ser uma coisa mais próxima ou mais longe do equilíbrio. Um exemplo que a gente já viu, a gente viu que se essa transformação acontece em uma temperatura maior, a gente vai ter a formação aqui de lamelas mais grossas, em uma temperatura menor, de lamelas mais finas de perlita, né? Bom, se a gente se lembrar que interfaces são defeitos, né, quanto mais grosseira é a perlita, mais próxima do equilíbrio ela tá. Então, uma perlita fina já é uma perlita mais longe do equilíbrio do que uma perlita grossa, tá? Então, como que a gente consegue representar essa transformação, essas reações aqui que acontecem nesse material, né? A gente consegue controlar essa velocidade de reação, tá? E as propriedades mecânicas. Isso a gente vai discutir mais na próxima aula, mas a gente já tem que começar a pensar nisso também. Então, quando a gente fala de uma transformação de fase, a gente sempre está falando de uma sequência de dois eventos. Primeiro a gente tem a formação de núcleos da nova fase, e depois esses núcleos vão crescer. Então a primeira etapa que vai acontecer em qualquer transformação de fase, tá? Seja ela difusiva ou seja ela martensítica, ela vai envolver nucleação. Então, o que é esse efeito, esse fenômeno da nucleação? Eu acho que o jeito mais fácil da gente visualizar é a gente pensar num sólido líquido, mas uma fase sólida dentro de outra fase sólida vai ser exatamente a mesma ideia. A gente pode pensar que inicialmente, né, então vamos pegar o líquido aqui, a gente tem todos os átomos aí na condição da fase inicial. Então, vamos pensar aqui no caso da fase líquida, eles sem uma estrutura de longo alcance definida, né? No máximo uma estrutura de curto alcance lá. Na medida que a gente abaixa a temperatura e ele quer transformar de fase, a gente pode pensar que desvios estatísticos aí de um processo chamado, né, a gente chama esses desvios estatísticos aí, que às vezes acontece, às vezes não acontece, de um processo estocástico, vai fazer com que às vezes em alguns eventos um embrião seja formado. Quando esse embrião, que nada mais é do que um pequeno volume do material com a estrutura do sólido, ele se formar, se ele tiver um certo tamanho, aí esse embrião vai crescer, isso aí vai ser um núcleo, o material vai começar a se formar. Então aqui é um vídeo de um exemplo. Então a gente vai tendo esses eventos aí totalmente aleatórios. De repente a gente tem a formação aqui de um núcleo que ele vai se crescer, vai formar um outro núcleo para lá. Então o primeiro evento foi a nucleação e o segundo é o crescimento, tá? Então nesse caso aqui a gente tem uma taxa de nucleação bem baixa. A gente formou aqui nessa imagem inteira dois núcleos, um aqui e um lá. Aí vocês conseguem ver que uma vez que ele forma, ele cresce, né? E então o processo de transformação de fase ele consiste desses dois eventos. Primeiro eu nucleio, depois eu cresço. Aqui é um outro fenômeno com uma taxa de nucleação bem maior, né? Dá para ver aqui, fica um pouco mais claro os diferentes grãos aqui que forma nesse material, mas é a mesma ideia. Primeiro eu tenho a nucleação, depois eu tenho o crescimento, tá? Queria chamar a atenção nesse vídeo antes da gente continuar, que mesmo esse estágio de crescimento, né, a gente na verdade consegue dividir isso aqui em três estágios. Tem um período inicial que nada aconteceu, então ó, aqui já passou 80 picosegundos e não aconteceu nada, né? Então esse tempo aí, até aparecer o primeiro núcleo, é o que a gente chama de tempo de incubação. Aí num primeiro momento, os cristais eles estão crescendo sem se encontrarem, né? O que está acontecendo aqui. Então percebe que eles vão crescendo. Quando a gente chega num segundo momento agora, os cristais continuam crescendo, mas eles estão encontrando outros. Então eles têm restrições nesse crescimento que eles conseguem fazer, né? E aí até terminar essa transformação, tá? Então vamos guardar isso aqui na cabeça. Eu já volto nessa figura aqui, nessa imagem que eu acabei de comentar, tá? Então, o que motiva essa transformação de fase? Vocês provavelmente já tiveram termodinâmica, né? E a gente tem então lá na termodinâmica essa função chamada energia livre. Vocês devem ter martelado bem forte na cabeça de vocês que essa função é a função mais importante aí de um ponto de vista de estabilidade de fases. A fase que tiver o menor G vai ser a fase mais estável.
Então, se a gente pegar o ferro aqui, por exemplo, ele tem uma curva de energia livre para a fase CFC, uma curva de energia livre para a fase CCC, uma curva de energia livre para o líquido, uma para o vapor, né? Então, se a gente plotar essas curvas, essa energia livre de cada fase em função da temperatura, a gente vai ter alguma coisa exatamente assim. A gente viu que em baixas temperaturas a fase CCC é a fase mais estável, a gente vai aumentando a temperatura, né? Então está aqui a ferrita alfa, a gente transforma a ferrita para austenita. Então o que está acontecendo aqui do ponto de vista de energia livre? A curva de energia livre da fase CFC está cortando a da CCC, então aqui a energia livre é maior, né? Da CCC é maior, então a da CFC é a menor, então é a condição de equilíbrio. Aí, em uma temperatura maior, elas voltam a se cortar de novo, é quando a gente tem a formação daquela ferrita delta, que a gente não fala muito sobre ela, porque ela só existe em temperaturas muito altas. Continua aumentando mais a temperatura, tem uma formação de líquido aí, depois vapor, né? Essa imagem é legal, que mostra pra gente que a ferrita alfa e a ferrita delta é a mesma fase, na verdade ela só é estável em duas faixas de temperatura, né? E o que eu queria mostrar com isso aqui é que então essa energia livre é o que move a transformação de fase, a força motriz é diminuir a energia livre. Então se você pegar aqui, por exemplo, a solidificação, ó, líquido para a fase delta, quanto mais, se a gente está exatamente na temperatura de fusão, a energia livre das duas é igual. Então, se eu estou exatamente na temperatura que uma transformação de fase acontece, na verdade ela não acontece, né? Porque o ΔG é igual, então ela não vai querer nuclear a nova fase, né? Isso aí vai gerar interface, vai gerar defeito. Se eu quiser que essa fase forme, eu vou ter que colocar aqui uma certa quantidade de super resfriamento, né? O parto do líquido, eu vou ter que diminuir isso aqui, porque aí sim eu vou ter força motriz. Quanto menor essa temperatura, maior essa força motriz, que é o que a gente vai chamar então de super resfriamento, que é essa força motriz para a transformação de fase, tá? Então, essa é a primeira ideia. A gente só consegue, que eu falei, a gente só consegue ter uma transformação de fase se a gente tiver em uma condição fora do equilíbrio. Na condição de equilíbrio, a transformação de fase na prática não consegue acontecer. Agora, o que eu queria discutir com vocês é a ideia de que se eu tiver, então, agora um pequeno superresfriamento, eu tenho uma pequena força motriz, isso vai me levar, e eu já vou mostrar um gráfico disso, a uma baixa taxa de nucleação, né? A gente já vai ver como a curva de taxa de nucleação e taxa de crescimento varia com a temperatura. Mas se eu tiver um pouco superresfriamento pequeno, eu vou ter pouco núcleo, eu vou ter cristais grandes. Era esse primeiro caso aqui, né? Então isso aqui seria a transformação acontecendo numa temperatura muito próxima da temperatura de transformação de fase. Agora, se eu for lá e colocar um super resfriamento maior, der mais força motriz, ele vai tender a ter essa imagem aqui, né, esse cenário aqui da figura da direita, tá? Então, são essas duas condições. Um grande super resfriamento, eu vou tender a ter uma alta taxa de nucleação, vou ter mais núcleos, eu vou acabar com cristais menores, tá? Então, a área aí que estuda todo esse processo de transformação de fase é chamado de cinética, né? Ele é o estudo da taxa de reação em transformações de fase. Então a gente só vai conseguir aplicar a cinética, que então é taxa, a gente está pensando em tempo, em transformações que são difusivas, tá? Então, como que a gente consegue medir essa taxa de transformação, ou o quanto está transformando em função do tempo, né? Experimentalmente, a gente pode, por exemplo, interromper uma reação em certo ponto e usar, por exemplo, difração de raio-x para quantificar quanto foi transformando em função do tempo. Se eu quiser ter uma curva boa, eu vou precisar aí de várias amostras, então vai ser um processo bem trabalhoso, a não ser que eu faça essa difração de raio-x in situ, né? Eu vou fazendo a difração de raio-x enquanto há a transformação de fase. É uma possibilidade, facilita muito o processo, mas é um equipamento mais caro, né? Eu posso usar, então, uma outra medida que é muito mais prática, é usar, por exemplo, diferença de condutividade elétrica. Então, eu vou monitorando a resistência elétrica do material na medida que a transformação de fase vai acontecendo. Com isso, em uma amostra só, se eu conhecer qual que é a condutividade elétrica das duas fases, antes e depois,
eu consigo dizer, ó, isso era 0, isso é 100, e aí eu vejo aí no meio uma regra de 3 aí para cada ponto, vejo quanto que é a condutividade elétrica fração transformada. Um outro jeito muito usado para ácidos é dilatometria, tá? Uma amostra só também eu consigo. Né, vocês sabem que o fator de empacotamento da fase CFC é diferente da CCC, então eu tenho um ΔV aí quando eu transformo, por exemplo, de ferrita para austenita. Então, se eu vou medindo o tamanho da amostra e aí eu uso um sensor de alta precisão, eu consigo ver quando a transformação começou ou acabou. Tá? Um outro jeito, que seria um irmão da dilatometria, é a calorimetria, que aí envolve o quanto, né, ao invés de ser o ΔV, é o ΔH, a quantidade de energia liberada ou absorvida na transformação de fase, eu também conseguiria em uma amostra. Então, condutividade elétrica, dilatometria e calorimetria são métodos mais práticos. Mas se a gente fizer essa medida aí para qualquer um desses casos, né, da taxa de transformação em função do tempo, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Ela vai ter essa cara aqui, né? Então vamos lembrar daquela sequência que a gente discutiu quando a gente estava vendo o vídeo de transformação de fase. A gente viu que tinha um tempo onde nada acontecia, é o que a gente chama aqui de tempo de nucleação ou tempo de incubação, e aí a gente começava essa transformação de fase. Essa transformação de fase, ela ia se acelerando, se acelerando, se acelerando, até um ponto que ela começava a desacelerar. Bom, eu acho que a gente vendo aquele vídeo naquela sequência, dava aquela ideia exata de por que a curva tem esse formato aqui. Só frisando que aqui é fração transformada, aqui é log do tempo, tá? É bem importante que essa curva é sempre feita em log t nesse eixo aqui. Então, nesse gráfico, a gente tinha aqui um ponto que a taxa era máxima, né? Ou seja, que eles estavam crescendo o mais rápido possível, mas depois de um tempo essa taxa continuava a crescer. Se eu lembrar do meu vídeo, era quando isso acontece quando os grãos começam a se encontrar, né? Até eles se encontrarem, a gente vai tendo cada vez a nucleação, formação de mais grãos, mas eles iam crescendo sem ter nenhum impedimento. À medida que eles começam a se encostar, essa taxa de transformação tem que cair, né? Porque eles não estão mais crescendo para todos os lados, eles vão tendo limitações aí no crescimento deles. Essa taxa vai caindo até a transformação se completar. Então, essa figura aqui, ela representa praticamente qualquer transformação difusiva que eu vou ter. A transformação tem um tempo para começar, aumenta a velocidade, chega no máximo, começa a cair até terminar. Tá? Então, essa curva que vocês estão vendo aqui é a curva S ou curva de Avrahm. Tá? Então, a curva de Avrahm pode ser representada aí pela equação de Avrahm, essa é a cara mais simples dela, y igual a 1 menos exponencial de menos kt elevado a n. Então, com essas duas constantes k e n, a gente consegue representar qualquer transformação de fase, né? E por convenção, como tempo essa unidade aqui de 1 sobre tempo é uma unidade aí de velocidade, né? Alguma coisa por segundo. Esse tempo aqui, 1 sobre t meio, que é o tempo lá para 50%, que geralmente coincide aí com a taxa máxima, é um indicativo da velocidade que essa reação está acontecendo, tá? Então, esse número aí é bem relevante para a gente. Então, como que a temperatura influencia isso aqui? Bom, isso aqui depende de duas coisas. Depende da nucleação e depende do crescimento. Então, essas duas coisas, na verdade, são forças motrizes separadas, né? Porque a nucleação envolve eu criar uma superfície nova, uma interface nova, e o crescimento é só essa transformação de fases. Então, como o crescimento é só a transformação de fase, né, a gente não está pensando, a gente está pensando, na verdade, em eliminar essas interfaces, né, quanto maior a temperatura, melhor, porque eu tenho mais difusão, mais fácil é esse material crescer. Tá? Agora, então, essa curva pontilhada verde aqui que vocês estão vendo, é essa força motriz, né? Essa taxa de crescimento. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido cresce. Agora, a nucleação, não. Para eu nuclear um novo material, eu tenho que criar uma nova interface. Então, se eu estou muito perto da temperatura de transformação,
né? A minha força motriz é pequena, mas eu crio muita área. Então a minha força motriz aí para nuclear é pequena. Se a minha temperatura é muito baixa, a minha força motriz é muito alta. Mas, por outro lado, eu não tenho difusão suficiente para permitir que essa nucleação aconteça. Então a taxa de nucleação vai ser máxima em uma temperatura intermediária. Tá? Então, se eu pensar minha taxa de reação global, ela vai ser uma mistura aí dessa taxa de nucleação e dessa taxa de crescimento. Então, vai ser essa curva vermelha, que ela vai ter um máximo também aí em temperaturas intermediárias, né? Se eu pensar a multiplicação desses dois aqui, se aqui é zero, se eu multiplicar um valor grande por zero, vai dar zero. Aqui, valores intermediários, é onde vai dar essa taxa máxima. Tá? Então, percebe como essa curva aqui tem esse formato aqui de um nariz, tá? A gente chama essa curva de curva nariz, que é exatamente o formato de um diagrama TTT, que é o que a gente vai discutir agora. Não sei se vocês já viram isso, mas é esse aqui o motivo que a gente tem o formato que a gente tem para a curva TTT, né? Então, se a gente está muito próximo à temperatura de transformação, a taxa é baixa. Se a gente está muito abaixo dessa temperatura, a taxa é baixa, né? Aqui a força motriz é pequena, aqui a difusividade é pequena. A taxa de reação máxima é em temperaturas intermediárias. Então, esse conceito é muito importante, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Qualquer transformação difusiva vai ter um máximo em temperaturas intermediárias. Então, no nosso caso do aço, agora aplicando isso para o aço, vamos pegar um caso simples primeiro, que é essa transformação eutetoide, né, que a gente consegue pensar em uma transformação só. Então, é a mesma coisa, tá? Se a gente tiver, então, numa temperatura, tá ali o meu 727, que é exatamente a reação eutetoide. Se eu tiver exatamente na temperatura 727, essa reação aqui não vai começar nunca. Agora, vamos supor que eu caio aqui, estou em 675. Se eu olhar a 675, eu vou ter exatamente aquele formato de curva S que a gente discutiu, né? A curva de Avrami lá. Então, eu posso vir aqui, pegar um gráfico e plotar, tá? Eu levanto essa curva aqui, 675, ploto onde ela começa, ploto o meio lá, o T meio, e ploto onde ela termina, tá? Então, faço essas duas marcações aqui no gráfico. Então, já volto a discutir isso aqui. Posso ir lá e fazer em várias temperaturas. Então, faço também a 600, faço a 650, né? E vou marcando. Começa aqui e termina lá, começa aqui e termina lá, começa aqui e termina lá. Quando eu junto todos esses pontos, né? Então, tá aqui, ó, essa aqui seria 550, né? Então, marquei a 550. Essa daqui seria 650, marquei em 650. Essa aqui em 675, marquei em 675. A hora que eu junto todos os pontos, eu tenho esse formato aqui, tá? Se eu continuar fazendo em várias outras temperaturas, vai dar exatamente esse formato aqui, né? Lógico, invertido para o outro lado, mas de um nariz com um máximo aqui, ou seja, ela começa, como aqui é tempo, aqui é 1 sobre tempo, né? Inverte. Mas o máximo, o que começa mais rápido, com menor tempo ou com maior taxa, vai ser em temperaturas intermediárias. Quando eu estou muito perto ali da temperatura eutetoide é lento, quando eu estou em temperatura intermediária é rápido, e se eu baixar, vai dar devagar de novo. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, essa curva aqui, que é o que a gente chama de diagrama transformação tempo-temperatura, ele nada mais é do que essa junção de várias curvas aí de transformação de Avrami lá, né? Então, essa curva aqui é o que dá pra gente a cinética da decomposição da austenita em perlita, né? A gente sabe que a austenita vai querer se decompor em ferrita mais cementita, mas a gente não sabe, até a gente levantar essa curva, o quanto tempo isso vai demorar para acontecer, tá? Então, como que a gente interpreta agora essa curva, assim como a gente interpretava um diagrama de fase? Bom, aqui a gente tem a nossa austenita, que ela é estável. Se a gente abaixa abaixo de 727, essa austenita não é estável mais, ela é instável, né? Mas o que esse diagrama está falando é que ela vai se manter dessa forma instável por um tempo antes dela começar a se decompor. Então, até ela cruzar essa linha verde aqui, a gente vai continuar tendo austenita, mesmo ela não sendo a fase estável. Então,
se a gente pegar aqui uma temperatura de 625, ela vai continuar existindo aí por cerca de 2 segundos, aí do tempo 2 segundos até cerca de 10 segundos a gente começa a formação de perlita e termina, e daí em diante a gente tem só perlita. Então seria aqui o campo austenita, aqui o campo austenita mais ferrita mais cementita, né? Mais especificamente na forma de perlita, essa ferrita e cementita especificamente na forma de perlita, e daqui em diante só a ferrita mais cementita exatamente na forma de perlita. Então se a gente olhar a microestrutura até esse ponto, a gente tem só austenita, aqui a gente tem 50% austenita, 50% perlita, e ali a gente passa a ter 100% perlita, certo? Então, com base no que a gente discutiu, uma perlita que forma ali em cima não pode ser igual à perlita que forma lá embaixo, né? O que a gente viu que muda muito de uma alta temperatura para uma baixa temperatura é a taxa de nucleação. Então, se eu estou numa temperatura alta, lembra aquela figura que a gente viu. Minha taxa de nucleação é baixa. Se eu estou numa temperatura baixa, a minha taxa de nucleação é alta, né? Então, aqui em cima eu vou ter a formação da perlita grossa, uma taxa de resistência menor, vai tender a ter uma resistência menor. E lá embaixo a gente vai ter a formação de uma perlita muito mais fina. Taxa de nucleação muito maior, as lamelas são mais finas, né? A fração de ferrita e cementita é a mesma, só que elas são mais finas, porque eu tiro uma taxa de nucleação maior, essa perlita aqui vai tender a me dar uma resistência maior, tá? Então, esse conceito aqui tem que estar bem claro na cabeça de vocês, desse diagrama aqui, que ele é o diagrama mais simples, ele é o diagrama da transformação de um aço eutetoide. Agora, se eu tiver em um aço que não é eutetoide, e o exercício de vocês vai ser mais baseado nesse daqui, o que acontece? Bom, eu vou ter exatamente aquele nariz lá para temperaturas eutetoides e abaixo. Mas se eu pegar, por exemplo, esse aço aqui com 0,3 de carbono, né, a hora que eu cruzo ali a linha que marca o fim de campo de estabilidade da austenita, eu posso ter aqui, né, se eu manter aqui esse aço em 800 graus, eu posso ter aí a formação de ferrita, né? A 800 graus, a minha estrutura de equilíbrio tem que ser ferrita mais austenita. Vocês concordam comigo olhando para esse diagrama? Então, o meu diagrama TTT tem que mostrar isso, né? Eu não posso ter um nariz aqui de decomposição completa a 800 graus, porque a 800 graus ele não vai se decompor, a cementita não vai se formar. Então, como que esse diagrama vai ser para esse aço hipoeutetoide, né? Eu vou ter ele tem que mostrar a formação só de ferrita. Então, esse campo só ferrita é o que a gente chamou lá atrás de ferrita proeutetoide, né? E ele tem que mostrar exatamente isso. Então, o meu diagrama vai ser assim, eu vou ter uma linha diferente para ferrita proeutetoide, né? E se eu tivesse, lógico, no campo para lá ia ser a cementita proeutetoide, e exatamente na temperatura eutetoide, vai começar o nariz do eutetoide. Então, quando o meu material cruza essa primeira linha, ela representa a formação de ferrita proeutetoide. Quando ela cruza essa segunda linha aqui, aí eu começo a formação da perlita. Então, se eu resfriar esse aço rapidamente até 700 graus, eu vou ter aí em cerca de 1 segundo vai começar a formação da ferrita proeutetoide, e em cerca de 10 segundos vai começar a formação da minha perlita, né? E aí lá em, sei lá, 100 segundos, 1000 segundos, vai acabar a formação de perlita. Então, percebe que só é um passo adicional, mas a ideia é exatamente a mesma.